Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Estado. O fim do Estado, ele é inevitável. O Dominique Lecoux. Lecoux. O que é o Estado? O Estado é a maneira de ser de uma coisa ou de uma pessoa considerada num dado momento, por oposição a seu devir. Com maiúscula, ela significa autoridade soberana exercendo-se sobre um povo e um território determinados. É sobre essa segunda acepção que nós vamos trabalhar aqui agora. Os cientistas políticos não acabaram de glosar a relação de ambivalência mantida pelos cidadãos franceses com seu Estado. O recente conflito dos caminhoneiros mostrou, após tantos outros, que os políticos não podiam deixar de levar isso em conta. Patrões e assalariados do setor privado entenderam-se em definitivo para aprovar a intervenção de um ministro que se desdobrou para promover e garantir um acordo rápido e durável entre as partes. Lembrando que lá na França, as greves gerais, como essa que está acontecendo hoje no nosso país, ela é muito comum não só a partir do setor público. Aqui a maior parte dos manifestantes são ou estudantes ou integrantes do setor público. Lá também o setor privado é muito forte assim como parou também os caminhoneiros, o ano passado aqui no nosso país. Pierre Legendre, em seu grande estudo sobre o centralismo da administração de nosso país, resumiu muito bem o que eu chamaria de boa vontade, o paradoxo francês do Estado. Este é visto pelos cidadãos como o inimigo comum, mas também o aliado de todos. O Bruno Garchargen também escreveu isso: para de acreditar no Estado ou nos políticos. Não, numa obra sobre para de acreditar no governo, para de acreditar no governo, onde ele fala sobre isso. É contraditório como a gente não confia nos políticos, mas sempre fica querendo mais Estado. Isso aí é uma contradição muito grande, né? Isso é visto pelos cidadãos. Com toda a evidência, os atores e os pensadores da Revolução Francesa e depois da codificação napoleônica desempenharam um papel decisivo na gênese desse paradoxo. Um paradoxo, né? Você não acredita nos políticos, mas confia no Estado. Você não acredita na política estatal, mas quer que o Estado resolva os seus problemas. No mesmo instante em que se apoiavam na filosofia das luzes para dar a ilusão de fazer tábua rasa do passado, estavam na verdade se servindo de mãos cheias na tradição a que se ligava a monarquia absoluta. O Estado laicizado conservou assim secretamente um pouco do perfume do direito divino que legitimava o Estado substituído, o Estado absolutista, né? Que acreditava-se, com Jacques Bossuet, que esse poder estatal dado ao Estado era um poder dado pelo próprio Deus. Entregue à veneração de todos, ele constitui o alvo de todas as exigências e recriminações. Para além da França, a questão do Estado encontra-se na ordem do dia da Europa e também aqui do nosso país atualmente, já que sua construção política exige, conforme os tratados devidamente assinados, abandonos de soberania por parte daqueles que com ela se comprometem. A globalização da concorrência dos capitais instala ao mesmo tempo essa questão no cerne de um verdadeiro mal-estar na civilização moderna, o chamado neoliberalismo pela esquerda, ou simplesmente o liberalismo ou a não intervenção do Estado na economia, o Estado mínimo idealizado pelos direitistas atuais. Não seria o Estado uma forma de construção política doravante prescrita, que já prescreveu, desnecessária? Ao vermos todos os governos do planeta forçados a se inclinar diante das decisões das instâncias financeiras internacionais, o mercado ditando como deve funcionar o Estado, né? Temos o direito de nos interrogar sobre o futuro dessa forma, ainda que a decomposição do Império Soviético tenha de repente liberado na velha Europa a aspiração à forma estatal de nacionalidades antes oprimidas. É assim a um brutal despertar de questão filosófica do Estado que somos convidados quando se acaba um século que não cessou de cultivar o sonho dogmático de um inelutável fim do Estado. Acreditava-se que o Estado ia acabar, que a tendência era desaparecer, seja por Marx, que acreditava nisso, implantando-se um socialismo, um comunismo, sejam os anarquistas que não queriam nenhuma forma de Estado, seja os anarcocapitalistas que também queriam o fim do Estado para o capitalismo funcionar livremente. Os anarquistas, outros, eles queriam um comunismo, uma economia comunitária, sem a intervenção do Estado, que para eles enxergam sempre o Estado como uma figura autoritária, que quer obrigar as pessoas a fazer coisas, os indivíduos. Então ele dissolve a individualidade e cria uma
tendência coletiva, de coletividade. Essa expressão remete a algumas fórmulas equívocas de Marx e Engels que afirmam que o comunismo, a sociedade sem classes, seria incompatível com a existência do Estado, porque ele é uma instituição, uma esfera impositiva, uma esfera tirânica, uma esfera que atua de forma arbitrária sobre as pessoas. O Estado, martelaram em seguida Lenin e Stalin, é apenas uma máquina, cujas engrenagens são preparadas para assegurar a dominação de uma classe sobre as outras, cobrindo-a com o véu de uma ideologia jurídica formalmente igualitária. Então, ele é a máquina usada, ora, pela burguesia e, no caso de Lenin e Stalin, pelo proletariado, pelos sovietes, né? A ditadura do proletariado tem, portanto, como fim último privá-lo de sua razão de ser, ao levar ao desaparecimento das próprias classes. Socializando os meios de produção, romperia com a divisão da sociedade em classes e, rompendo, o Estado seria desnecessário, se tornaria desnecessário. Um discurso mistificador e argumentado construiu-se em torno dessas teses na União Soviética, justo no momento em que a burocracia do Estado conhecia uma hipertrofia, ou seja, ele foi ficando cada vez maior, essa dominação, o controle e a tirania do Estado, com a desculpa de fazer com que desaparecessem as classes sociais para o Estado se tornar desnecessário. O Estado soviético ele foi hipertrofiando, foi se tornando cada vez mais pantagruélico, tomando conta de tudo, até desembocar no chamado totalitarismo, ou seja, no governo total, o Estado total, tendo o controle todo e total da vida das pessoas. Sem precedentes, antes que o mastodonte acabasse por desabar, né? Foi ficando tão hipertrofiado que não conseguia mais se mover, como um bombado que toma tanto anabolizante que vai ficando com os movimentos cada vez mais limitados, esgotado pela corrida armamentista contra o Zéu. O século que termina não cessou, o século XX, né? Não cessou de cultivar o sonho de uma sociedade sem Estado. No entanto, este não é a muralha mais eficiente contra os acessos de violência destruidora que assolam o mundo. Então, este não é a muralha mais eficiente contra os acessos de violência destruidora que assolam o mundo? Será que o Estado não é a forma mais eficiente de acabar com a violência, ou pelo menos ter um controle e um domínio sobre ela? Em sua versão anglo-saxônica, especialmente nos Estados Unidos, o liberalismo também sempre defendeu a sua maneira, se não o fim, pelo menos a supressão ou a diminuição drástica do Estado. A palavra de ordem é menos Estado, Estado mínimo, né? E atingiu o nosso país recentemente com a ascensão da direita. Os teóricos creem encontrar na obra de Adam Smith os elementos de uma concepção do Estado como simples instrumento a serviço da mão invisível do mercado, né? Postulando que ela regula silenciosamente o livre jogo das leis que regem a sociedade, as leis do mercado, né? Sempre sob suspeita de querer usurpar a liberdade dos indivíduos, e é isso que o Estado faz, né? O Estado deveria, para ele, ser fortemente contido em suas funções de segurança, como polícia e vigia noturno. Deveria se resumir a isso, né? A função de segurança. A reflexão da filosofia política clássica evidencia, entretanto, um aspecto do Estado que contesta de antemão essas concepções instrumentalistas dele como um instrumento, ou funcionalistas dele como o responsável por fazer a sociedade funcionar. O economicismo ou economismo que hoje domina o pensamento das ciências sociais não deveria fazer com que subestimássemos a sua importância, a importância do Estado. Somos tributários de Thomas Hobbes de alguma maneira, né? O Estado como o responsável por garantir o mínimo de paz e segurança, e para isso ele tem o poder absoluto, o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e nossos bens. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, ele pode tirar a nossa vida. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, ele pode tirar a nossa liberdade, nos prendendo. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, ele pode tirar também os nossos bens. Somos tributários de Thomas Hobbes por ter sido os primeiros a estudar esse aspecto em sua teoria da pessoa fictícia do soberano, do Estado, né? A frase que se atribui a Luís XIV, o Estado sou eu, l'état c'est moi, o diz bem. Na unidade física visível da pessoa do soberano, quer se trate de um monarca ou de uma assembleia, ou da figura fictícia do Estado, né, realiza-se por artifício a união dos cidadãos que a ele confiam sua segurança e seu bem-estar. E renunciam ao direito de fazer justiça com as próprias mãos e delegam esse direito ao Estado, essa figura fictícia, ao Leviatã. O Leviatã revela, assim, as forças propulsoras antropológicas com as quais tem de lidar essa pretensa máquina que é o Estado, né? Spinoza, pouco suspeito de simpatia pela monarquia absoluta, concorda nesse ponto com o filósofo inglês.
define o Estado como um indivíduo que só pode existir sobre o modelo de uma pessoa dotada de uma vontade. O corpo do Estado, escreve ele em seu tratado político. É ele que vai escrever um tratado teológico-político e depois um tratado político-teológico-político. Ele mostra como o Estado é uma construção religiosa e dotada de caráteres, ou de caracteres, ou de classificações divinas. Como a religião usa o Estado para poder perpetuar sua dominação, seu controle sobre a vida das pessoas. Então deve ser dirigido como que por uma única alma, e é por isso que a vontade da cidade deve ser considerada a vontade de todos. Aí entra o Rousseau, depois a vontade geral. E acrescenta que as leis são a alma do Estado. Enquanto permanecerem, o Estado subsiste necessariamente. Mas as leis não podem permanecer invioladas se não estiverem sob a proteção da razão e das afeições comuns aos homens. Então, a decomposição do Império Soviético subitamente liberou a aspiração à forma estatal de nacionalidades antes oprimidas, vai dizer o Dominique Lecourt. Então, isso é um pouquinho do fim do Estado, se ele é inevitável ou não. No próximo vídeo a gente termina de falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.